Boa noite. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de cada um e que nós possamos nesta noite aprender um pouco mais dessa doutrina que tanta luz nos traz, tanto nos esclarece. E para darmos início então ao nosso estudo de hoje, as nossas reflexões, vamos convidar a todos a elevarem os seus pensamentos e no templo sagrado do coração que pulsa em cada um de nós, no coração espiritual, que nós possamos vibrar com as esferas superiores, alinhando a nossa mente, o nosso ser, com esses seres de luz, transpassando e transmutando essas energias que às vezes acumulamos pelos pensamentos inferiores, pelas atitudes, e que nós possamos agora, então, nesse ambiente de paz, de harmonia, além de fluir essas vibrações de luz que circundam a cada um de nós, que possamos também aprender um pouco mais a instrução que vem na mente, mas que depois nós transmutamos em sentimentos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos apagar aqui para poder projetar, fica melhor. Para os estudantes da doutrina espírita, esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele já é corriqueiro e já certamente os irmãos estudantes já conhecem, já têm clareza sobre ele. Mas para os irmãos que às vezes estão tendo os primeiros contatos com a doutrina espírita, terão oportunidade de se inteirar um pouco mais sobre esse assunto que nos levanta às vezes bastante questionamentos, né? Como é a vida no plano espiritual? Nós vamos ter relatos abundantes da vida espiritual no plano espiritual e relacionado aqui com a nossa vida também, de relações, um intercâmbio nas obras de André Luiz, o espírito André Luiz, que então nós temos a obra mais famosa dele, que inclusive já foi transformada em filme, que é O Nosso Lar, e entre mais 15 obras que ele tem, né, sobre as questões da vida espiritual. Então os irmãos poderão se aprofundar melhor sobre esse tema também nas obras dele. Temos as obras também do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que trata bastante daí da obsessão, mas que também relata muitas coisas do plano espiritual, da relação dos espíritos desencarnados aqui conosco. Então, nós procuramos resumir assim, né, dar um enfoque mais objetivo, devido também ao nosso tempo, sobre esse tema, os espíritos errantes. Então, em primeiro lugar, é necessário que nós possamos definir, né, o que é a palavra errante, né? Então, o que significa errante? Essa palavra ela foi cunhada pelo Allan Kardec, né? Que significa, então, aqueles espíritos que não estão presentes, que estão ausentes, que não estão aqui fisicamente falando. E na língua portuguesa, então, significa aquelas pessoas que não têm um lugar certo, né? Que não têm uma morada certa. E para a doutrina espírita, errante significa nada mais, nada menos do que os espíritos quando estão no estado desencarnados.
Então nós já temos clareza no nosso pensamento que o espírito, quando está encarnado, né, nós chamamos de alma, porque ele está no corpo físico, e no momento que ele perde esse corpo físico pelo fenômeno chamado morte, o esgotamento dos órgãos físicos, nós então, como espírito, vamos para o plano espiritual, ou seja, nos tornamos um espírito errante, estamos na erraticidade, que significa que nós estamos aguardando uma oportunidade de retornar a uma nova encarnação, que nós chamamos reencarnação, porque o espírito reencarna várias vezes. Encarnação seria a primeira vez que um espírito encarna aqui na Terra ou no outro planeta, no corpo físico. E reencarnação quando ele retorna. E nós temos aquele ciclo, então, que nós vamos retornar várias vezes para o nosso progresso e a nossa evolução. Assim como a criança, num ano só, ela não vai conseguir aprender tudo. Nós também, numa encarnação, dificilmente, não tem como, impossível, nós conseguirmos evoluir, sairmos do espírito simples e ignorante ao espírito puro, dotado de total harmonia, total conhecimento, total moralidade. Então é necessária essa caminhada, porque é bem certo aquele ditado que é errando que se aprende. E nós, espíritos, estamos então aprendendo a cada momento. E o espírito errante, então, é aquele que está esperando o retorno. Então, se, por exemplo, eu desencarnasse hoje, agora, eu seria já imediatamente um espírito errante. Se eu voltasse, eu seria um espírito reencarnado ou encarnado. E só não é espírito errante os espíritos puros, aqueles que já não necessitam mais reencarnar, que nós vamos ver mais à frente. Mas então é importante a gente ficar com isso bem claro, que o espírito errante é quando nós estamos no plano espiritual. Né? Já tivemos lá muitas vezes nessa categoria de espírito errante. E então nos perguntamos, para onde vai o espírito após a morte do corpo físico? Será que acaba a vida? Né? Será que ele fica preso ali no corpo? Né? Será que ele se esgota com a matéria? Será que é simplesmente a nossa inteligência que se acaba quando o corpo morre? Nós espíritas sabemos que não, espíritas, espiritualistas, todos nós sabemos que existe uma vida após a morte. Isso é uma coisa que está instintivo dentro de nós, né? Embora alguns digam que são ateus, mas é porque ainda não compreenderam ou, de certa forma, colocam aquela fixação mental de não aceitar. Mas por óbvio que nós vamos entender. Se vamos a fundo na natureza, nós vamos ver que tem que ter uma continuidade, que a vida não vai acabar com aquele corpo, até porque haveria uma injustiça muito grande. Uns teriam tudo e outros destituídos, às vezes até da condição de pensar, porque o cérebro é doente, estão numa cama, estão às vezes impedidos de trabalharem, de aprenderem, porque estão ali presos, às vezes, a um catre, a uma cama, né, pela doença, pelas questões de limitações físicas. Então, por óbvio que esse espírito tem que ter continuidade. E para onde nós vamos, então? Nós vamos para as chamadas colônias espirituais, quando nós já temos um certo mérito. Quando nós já nos desprendemos um pouco das coisas materiais. Aí está a importância de nós, aos poucos, já irmos nos conscientizando que os apegos são muito prejudiciais a nós.
seja o apego ao corpo, seja o apego às coisas materiais em geral, às próprias pessoas, às situações. Quantos de nós, às vezes aconteceu uma coisa lá na infância e nós estamos presos àquilo, nós não conseguimos perdoar, não conseguimos nos desvencilhar daquele apego negativo, que às vezes é aquele trauma, e que nós culpamos aos pais, aos familiares, ao ciclano, ao fulano. Esquecemos do ensinamento maior de Jesus, que é o perdão. E o apego à matéria. Porque tudo o que não é nosso, da alma, do ser, o ter é tudo que vai ficar. O ser é o que nós levamos, né? Então, a minha bondade, as minhas obras de caridade, de compaixão, de perdão, aquilo que eu li, que eu aprendi, que eu estudei, que eu vivenciei, isso tudo eu vou levar na minha bagagem. Também as coisas negativas, né? O mal que eu fiz ao meu semelhante. Porque a lei de Deus se resume em fazer o bem a todos. É o grande objetivo, é que nós possamos compreender essa questão do bem, de fazer o bem a todos. Então, enquanto nós estamos apegados, né, aqui, as questões também das pessoas, que eu acredito que é o mais difícil, né, o nosso apego às pessoas, porque mesmo nós sendo espíritas, dito de carteirinha, aqui no sentido de já ter vários anos, né, no espiritismo, estudando e tudo, e nós ainda somos tão apegados o quanto é difícil quando desencarna um familiar nosso. É por óbvio que o sentimento, a saudade, isso é comum a todos nós, independente de sermos espíritas ou não, mas nós estamos dizendo aquele apego, aquela dificuldade que nós temos, né, de nos desvincular daquela pessoa, de não aceitar aquele desencarne, para que nós possamos então ir para uma colônia espiritual, que é um lugar transitório também, mas que é um lugar bom, onde nós vamos poder aprender mais, nós vamos estar convivendo com os espíritos de luz, né, mais superiores a nós ou iguais a nós. Nós estaremos nos preparando para um novo reencarne com um projeto mais tranquilo, nos encorajando às vezes para enfrentar as provas que nós vamos ter aqui na Terra. Mas nós vamos estar mais em paz, mais harmoniosos. A nossa vibração vai estar mais elevada. Ao passo que, se nós não temos muito esse cuidado, estamos tão ligados aqui à materialidade, ao egoísmo, ao orgulho, tudo isso, nós acabamos às vezes indo para as chamadas trevas, né? Mas que na verdade é um umbral, é um estágio diferente. É como se, por exemplo, numa cidade tivesse um bairro bem tranquilo, bem familiar, é uma colônia ali espiritual. E aquele bairro às vezes perigoso, né? Do tráfico, da questão da violência. Então fosse esse chamado umbral, que é um lugar de baixa vibração, onde todas as nossas dores às vezes se intensificam muito, a nossa consciência, né? E o convívio com aqueles irmãozinhos que vão ser parecidos com nós, e às vezes aqueles mais trevosos que vão nos escravizar e etc, que daí vocês vão ter que ler esses livros para entenderem melhor, porque é amplo esse assunto. É só o que nós temos aqui, o objetivo é de falar para os irmãos, para nós, serve para nós também, irmos nos desapegando, né? Porque nós podemos amar, mas não precisamos ser apegados. E as coisas materiais não ter aquela dor, aquela coisa. Se, por exemplo, eu tenho um carro e acontece uma fatalidade desse carro, eu, enfim, perdi num acidente, alguma coisa, eu não ficar sofrendo por aquela coisa material, sabe? Então, de eu poder aceitar isso, né? Se me roubaram alguma coisa, eu tentar aceitar. Eu lembro até
de uma história do Chico Xavier, que um companheiro lá do centro espírita chegou um determinado dia lá muito triste, porque tinham assaltado o escritório dele, tinham levado tudo, tinham estragado as coisas, ele estava muito triste por aquilo. E o Chico disse: meu irmão, fique tranquilo, fique em paz, porque você já pagou a tua dívida. Então ele tinha coisas do passado ali, que aquele estrago todo ali, aquela perda material, era nada mais, nada menos que uma quitação de alguma coisa que ele tinha feito em outras vidas, que ele precisou dessa lição amarga para ele conseguir sentir, né, o que é, de repente, lesar o patrimônio do outro, um exemplo, né? Então, para nós irmos aos poucos nos desapegando, não é fácil, mas a prece nos auxilia, né, a nós irmos mudando o nosso hábito, a nossa maneira de ver, de pensar. Porque a gente não sabe, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar. Né? Nós não sabemos qual é a nossa hora. Então, vamos nos desapegar, vamos ter mais leveza. Porque quando nós não estamos tão apegados às coisas materiais, ou pessoas, ou sentimentos, assim, coisas do passado, mágoas e rancores, nós vivemos mais leves, mais tranquilos. Né? Nós vamos ver que os espíritos mais evoluídos, os luminares que tiveram aqui na Terra, eles preferiram vir sem os recursos materiais, porque eles entenderam que era melhor para a missão deles. Né? Então, para eles não terem tantas preocupações e pudessem ter uma tranquilidade maior para seguir esse caminho dos ensinos para nós, dos exemplos para nós. Mas vamos à frente, porque já tem bastante assunto, né, para cada coisa, cada item. Como se classificam os espíritos em relação ao estado em que se encontram? Então, os espíritos superiores, eles nos informaram, né, através, então, do Livro dos Espíritos, principalmente, as questões que o Kardec fez a eles nos informaram que há uma escala espírita. Imagine um degrau assim. Então, esses degraus, eles são divididos em como se fossem 3 andares, né? Então, o andar de baixo é onde estamos nós ainda, os espíritos imperfeitos. É que aqui a minha projeção, a minha figura estava meio ruim, mas o espírito imperfeito, ali tem vingança, orgulho, cobiça, egoísmo, falta de fé, intriga, inveja. Então, todas as coisas que nós ainda sentimos, né, que ainda é natural até na nossa evolução, mas que nós temos que tentar ir nos desvencilhando. Então, os espíritos imperfeitos, ainda predomina o mal. Espíritos bons é a segunda etapa. Então, aqui na Terra, espíritos bons é raro. Né? Então, assim, só os missionários eram espíritos bons. Porque o próprio Mestre Jesus, um dia ele foi abordado por um moço rico, que é uma das histórias que tem ali na Bíblia, né? As partes ali da Bíblia. Então o moço falou: bom mestre, e Jesus disse: bom só Deus, só o Pai, Jesus, né? Que é um espírito puro. Então nós não temos ainda longe dessa questão dos espíritos bons, porque os espíritos bons predominam bem. Não é que eles já se libertaram de todo o mal, de daqui um pouco sentir uma pontinha de raiva, sabe? De se sentir afrontado, de ainda deixar essas emoções se transformarem em sentimentos negativos. Eles ainda têm isso, os espíritos bons, mas já é mais raro, né? Então, por exemplo, Jesus, se nós vamos lembrar daquela passagem também, que ele está no templo,
que ele chega lá e vira todas aquelas mesas, expulsa os vendilhões do templo, Jesus, teoricamente, estava muito chateado naquela hora, né? Então, ele não foi lá, queridos, por gentileza, não, ele foi tirando todos eles e mandando eles embora. E era um espírito puro, então imagine nós, de certa forma, às vezes, certos comportamentos ainda é natural nosso. A questão é a gente tentar ir mudando aos poucos. Quando a gente se dá conta que já rasgou o evangelho, já é alguma coisa boa, né? Que a gente já está se dando conta, porque há 100 anos atrás, nós não nos dávamos conta. O evangelho diz, hoje sois melhores do que 100 anos antes. E finalmente, o nosso sonho de consumo é um dia nós sermos espíritos puros. Como diz aquela música, um dia todos nós seremos anjos, e seremos, né? Não vamos ser perfeitos, porque perfeito só Deus. Nós vamos ter uma perfeição relativa, mas aí não vai mais ter mal no nosso coração, não vai mais ter esses sentimentos, porque nós vamos estar muito acima de tudo isso. Dá pra gente já ter uma ideia sobre o nosso comportamento. Então, nós que já estamos na doutrina espírita há muito tempo, que alguma coisa a gente já mudou, né, Nara? Seu Rubens? Alguma coisa nós melhoramos um pouquinho, nós já melhoramos. Então, como nós agíamos antes em determinadas situações e como nós agimos hoje, já é diferente. Nós já não nos prendemos tanto àquela coisa negativa, aquela afronta. Nós já conseguimos transmutar isso. Às vezes leva um tempinho, mas nós já conseguimos. Nós não vamos nos vingar, nós vamos orar por aquela pessoa, né? Vamos buscar, se ela precisar da nossa ajuda, nós vamos ajudar. Nós já vamos nos mudando. Então imagine o dia que nós temos espíritos puros, tanto que eles nem precisam mais reencarnar aqui, eles já estão coordenando assim esferas, como Jesus. Jesus é o governador espiritual da Terra. Então Jesus, ele só encarnou aqui para nos ensinar, que é o que acontece com todos os espíritos puros. Eles só reencarnam nos orbes inferiores, né, para nos auxiliar. E no próprio livro dos Espíritos diz que o que seria os orbes inferiores se não fosse a encarnação dos espíritos puros para auxiliar esses orbes. Então nós vamos ter aí nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala então que estão reencarnando vários espíritos de um sistema até que nem é aqui do sistema solar, espíritos puros já, que eles estão reencarnando para poder auxiliar a Terra nessa transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E esses espíritos é uma luz, né, se nós tiver um espírito desse na nossa família, porque ele já, tanto a nível moral quanto a nível intelectual, ele já é um espírito evoluído, puro, já chegou no máximo. E eles só reencarnam aqui na Terra, ou em outros órgãos mais inferiores, por vontade própria deles, porque eles não precisam mais reencarnar. Eles reencarnam aqui por amor a nós. Agora nós, por nossa vez, não vamos conseguir ir para um plano superior ao nosso reencarnar. Eu quero reencarnar, por exemplo, em Júpiter, que é mais, segundo os espíritos, seria mais evoluído do que a Terra. Então, eu quero reencarnar em Júpiter. Não tem como. Vai ter que voltar a reencarnar na Terra, porque tu precisa ainda daquele ciclo, daquelas reencarnações, porque foi ali que tu deixou tuas dívidas, com aqueles espíritos que estão ali reencarnando, aqueles que tu ainda tem que reparar, os que estão na Terra, não os que estão em Júpiter. Então, por isso, e até pela a tua própria evolução, porque cada planeta tem a sua constituição também dos seus fluidos. Se o nosso corpo espiritual
é aqui da Terra, do planeta Terra, nós vamos ter que retornar para cá. Porque não tem como nós reencarnar em Júpiter, porque nós teríamos que desintegrar o nosso corpo espiritual e pegar uma nova roupa, como se eu fosse numa loja e tenho que pegar uma roupa nova, porque com aquela roupa velha eu não consigo entrar naquele lugar. Talvez sejam os assuntos assim mais difíceis de entender, mas eu estou me esforçando para simplificar. Como é a natureza no plano espiritual? Será que tem livro no plano espiritual? Será que tem corpo no plano espiritual? Será que tem alimento? Será que tem água? Olha, tem tudo, porque aqui é uma cópia de lá. A questão é que a matéria está numa outra vibração dimensional lá, numa outra dimensão. Assim como a matéria aqui na Terra tem aqueles 5 estados que a gente conhece, né? O sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, é um outro estado de matéria que nós não conhecemos ainda aqui na Terra, mas existe tudo igual. Nós, o ser humano, é composto do corpo físico, de um corpo semimaterial que é chamado perispírito no espiritismo, porque tem corpos que outras filosofias usam nomes diferentes, corpo astral, K, tem vários nomes, tá? Corpo psicossomático, às vezes também é tudo a mesma coisa, é o perispírito. Esse perispírito, ele é uma matriz do corpo físico. E ali tem todos os órgãos, tudo que tem no corpo físico tem no perispírito. Então, quando o espírito desencarna, que não é o espírito que abandona o corpo, é o corpo que está esgotado, já os órgãos, o fluido do corpo não tem mais como, é como se fosse uma roupa que não tem mais condições nós vestirmos, não tem como. Eu posso estar ali do lado do corpo, mas eu não posso movimentar ele porque ele esgotou totalmente os fluidos desse corpo, né? Aí nós vamos então para o plano espiritual com esse corpo chamado perispírito. Se eu desencarnasse agora e algum médium vidente me visse ou eu me materializasse aqui, porque daí tem outras questões para poder se materializar, vocês iam me ver dessa forma, talvez com essa roupa mesmo. Se eu gostasse muito dessa roupa, eu posso me apresentar com ela. Então é o corpo semimaterial. E esse nos acompanha sempre, esse perispírito. É uma roupa mais sutil. É como se eu tivesse 2 roupas, né? Então a roupa mais grosseira fica e a roupa mais sutil me acompanha, porque o espírito em si é uma centelha. Como se fosse uma luz, então ele vai ter forma graças a esse perispírito. Então no plano material nós vamos continuar. A roupa eu posso utilizar a roupa que eu gosto mais, né? Então aí os espíritos inferiores não sabem manipular esses fluidos. Eu gosto de uma calça jeans e uma camiseta, por exemplo, lá. Então eu não quero ficar com essa roupa aqui, eu quero aquela calça jeans e aquela camiseta. Então eu vou, com a minha condição, né, materializar. Mas como eu ainda não sei, eu vou ter que pedir ajuda dos espíritos de luz para me ajudar. E quando nós dormimos, nós estamos também saindo do corpo físico e vamos para o plano espiritual. Nós vamos sem roupa? Não, nós vamos para de roupa, né? A roupa que nós também gostar, ou aquela pijama, aquela roupa, enfim, ou uma roupa que nós gostar mais, nós vamos nos apresentar também no plano espiritual. Porque o encarnado, como nós falamos antes, é um espírito, né? Então, só que quando ele está dormindo, ele sai do corpo, ele não desencarnou, porque ele está ligado pelos laços materiais, que a gente chama de chakras, centros de força, que vocês já ouviram, mas nós vamos para o plano espiritual também. Vocês não sonham? Eu sonho seguido, já sonhei com meus entes queridos, minha mãe, meu pai. Então,
nós sonhamos, e com os encarnados também, né? A gente sonha com as pessoas encarnadas, porque quando nós dormimos, nós vamos para o plano espiritual. Então é muito parecido com aqui, né? Deus queira que a gente tenha mérito de ir para a colônia espiritual, porque daí lá no umbral a paisagem é cinza, a paisagem às vezes é de dor e sofrimento, né? Então, se os irmãos querem entender bem, o filme, já Nosso Lar retrata bem isso, já dá para nós ter uma boa ideia de como é nos dois planos ali, tanto lá no umbral, no plano menos elevado e no plano mais elevado. E será que se a gente vai para o plano menos elevado, esse umbral, a gente vai ficar lá para sempre? Ou será que a gente um dia pode melhorar e ir para a colônia espiritual? Nós podemos melhorar, graças a Deus, né? Não existe um inferno eterno. O inferno é só momentâneo, né? Nós vamos poder nos melhorar e ir um dia para a colônia espiritual até trabalhar, e um dia vamos ser um espírito de luz também. O nosso tempo já está quase terminando. Como os espíritos se locomovem no plano espiritual, eles se locomovem andando, como nós, né? Nós, provavelmente, quando desencarnar, nós não vamos chegar lá no plano espiritual e sair volitando, que volitando é a gente caminhar sem encostar os pés no chão, como se fosse deslizando, né? Isso aí já tem que ter um aprendizado, então nós vamos chegar lá normal, caminhando. Não vamos chegar lá assim, ó, nem os espíritos ali já andando aí, não? E tem também no filme Nosso Lar, e no livro, fala de um transporte, que é tipo um ônibus, assim, com vidros, assim, em que transporta também os espíritos, que eles chamam de aeróbus, né? Então também existe essas máquinas lá, com outra matéria noutra vibração, que também transporta os espíritos, que nem se fosse eu chegasse lá e não ia saber volitar, mas eu tinha que ir lá num lugar bem longe. Caminhando não ia dar, então como é que eu ia ir nesse transporte? É nós, no caso, né? E para andar assim, que nem esses espíritos aí, vencer essas distâncias assim, só os espíritos superiores daí para conseguirem isso. Aí eles andam a distâncias que nem é possível a gente medir, né? Eles andam muito rápido, inclusive eles vêm aqui no plano físico e no plano material, espiritual, a hora que eles pretendem. Como ocorre a comunicação entre os espíritos desencarnados? Bom, ali seria uma sessão mediúnica, a comunicação dos espíritos desencarnados conosco, mas a pergunta fala mais lá como é que eles se comunicam no plano espiritual. Então é pelo pensamento, nas zonas mais próximas à Terra é com a palavra articulada também, não muda muito, né, que é de nós. E só pelo pensamento, só os espíritos bem superiores daí, para se comunicarem, só pelo pensamento. Nós já nos comunicamos pelo pensamento. Quando nós conhecemos bem uma pessoa, às vezes ela não precisa nem falar, a gente já sabe o que ela está pensando em mim. Né? Não 100%, mas assim, muita coisa a gente já consegue, não é verdade, seu Luiz? Os desencarnados se alimentam, eles têm que se alimentarem de alguma forma, né? Então nós não precisamos mais daquelas comidas grosseiras como nós temos necessidade aqui na Terra, porque é o corpo que precisa, né? Mas no plano espiritual nós vamos ter que ter um tipo de absorção diferente. Essa absorção dos fluidos acontece mais pelos poros desse perispírito, que é esse corpo semimaterial, ele absorve. Só que quando nós desencarnamos, nós chegamos lá querendo a comida igual aqui da Terra. Inclusive no Nosso Lar, nesse livro, vai ter uma parte, um capítulo, capítulo 9, que vai falar que houve uma dificuldade muito grande na colônia espiritual para adaptar esse povo que desencarnava e chegava lá que queria comidas fartas, bebidas, e eles tiveram que aos poucos irem mudando, e foi bem complicado.
Então, e nós, inclusive, os espíritos informam que nós absorvemos muita alimentação aqui na Terra também pela absorção do próprio ar. Não é 100% o alimento sólido, nós vamos absorver até as vibrações, as emanações de amor, isso também, os fluidos dos vegetais, da natureza, tudo é uma alimentação que nós recebemos também. Como os desencarnados se apresentam vestidos, também então é uma forma mais... também é uma forma de matéria diferente da nossa, mas que eles se vestem, os de luz se vestem normalmente roupas brilhantes, esvoaçantes, de cores claras. Tem algumas profissões, às vezes, um exemplo muito que aparece, os médicos, né? Eles, quem vê os médicos do plano espiritual, às vezes eles se apresentam de verde, né? Uma cor que eles gostam, às vezes ligada àquela profissão. E então, meus irmãos, tem muito sobre esse assunto e acredito que deu para vocês terem uma noção, né, sobre como é que é. E agora nós convidamos os nossos médiuns responsáveis pelo passe para que nós possamos encerrar com a prece e que vocês possam receber esses fluidos, essas energias, com o pensamento em prece, já vibrando aqui com essa luz, que é a espiritualidade superior, amorosamente, traz para cada um de nós, para as nossas necessidades. Às vezes as nossas necessidades podem ser físicas, outras mentais, espirituais. A todas recebem a vibração, assim como o Mestre Jesus multiplicou os pães e também transformou a água em vinho. A espiritualidade multiplica esses fluidos para cada um de nós, dá o pão da alma que nós necessitamos e o vinho da esperança, do amor, da paz, muita luz.